Na minha Bíblia tem Malaquias. My Bible has Malachi. Na Bíblia de alguns não tem Malaquias. In some, there isn't. Vocês vão entender conforme a mensagem vai. You will understand as we go on through the message. Na minha tem. In mine, there is. Na sua tem? Do you have yours? I mean, is the book of Malachi in your Bible? É boca de Deus? Is it God a mouth of God? Então, amém. Amen. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you blessing until there is no more need. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Then all nations will call you blessed, for you will be a land of delights, says the Lord of hosts. Oremos. Let's pray. Senhor, te agradecemos por este dia, Father, we thank you for this day, pela tua palavra. for your word. Fale conosco, Speak to us, mude o nosso coração, change our hearts, porque tudo começa no coração. because everything starts in the heart. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Sente-se. You may be seated. Sente-se, se ajeite e You may olhe be para mim. seated. You may be seated, get settled, and look at me. Começando hoje, nas próximas quinta-feiras, Starting today and the next Thursdays, quero falar sobre dinheiro. I want to speak about money. A primeira coisa que eu queria fazer The first thing that I wanted to do é quebrar um pouco a fama do dinheiro em meio a crentes e igreja. the first thing I want to do is to break the fame of money in the midst of believers and Christians. Como o dinheiro é um assunto insensível no nosso meio. How money is a insensitive subject. Eu posso te pedir oração. I can ask you for prayer. Você ora por mim sem problema. You pray for me without any problems. Mas eu não posso te pedir dinheiro. But I cannot ask you for money. Aí eu estou invadindo a sua privacidade. Then I'm invading your privacy. Estou cruzando uma linha que não pode ser I'm cruzada. crossing a line that I cannot cross. E eu quero quebrar isso. And I want to break that. Eu sei que existe essa insensibilidade em relação a dinheiro I know that there is this insensibility towards money por causa de muita notícia ruim que a gente ouve lá fora sobre pastores e igrejas. because of many bad word or bad news about pastors out there. Mas eu preciso que você entenda e acredite em algo. But I want you to understand and believe something. Essa igreja aqui é séria. This church is a serious O church. pastor de vocês é sério. Your pastor is a serious pastor. E existe sim muita gente torta lá fora. And we do have many crooked people out there, for sure. Tem muita gente fazendo coisa errada lá There fora. are many people doing evil things out there, bad things. Mas lá fora também tem muita gente séria. But there's also very serious people out there as well. Muita igreja séria Many também. churches that are serious as well, Que trabalham da maneira correta com o dinheiro. that they work in the correct manner with money. Então você não pode crucificar os sérios So you cannot crucify the serious ones por causa dos errados. because of the wrongdoing ones. Na sua profissão In your profession, também tem corretos there are correct people, e também tem picaretas. and then there's also crooked guys, people. Tem pintores There are bons good painters out there,
honestos honest ones, e pintores que misturam a tinta com água, and there are painters that mix a paint with water, ou que cobram mais do que deveria, or they charge a lot more than what they should, ou que te engana. or that they fool you. Todas as profissões têm, All professions have, mas nem por isso você deixa de contratar um pintor para pintar a tua casa. but not because of this that you won't contract a painter to paint your house. Então nós não podemos tornar o assunto dinheiro So we can't make the subject money como um assunto que não pode ser falado. as a subject that cannot be touched on. O pastor vai falar sobre dinheiro Pastor's going to talk about money porque a igreja quer dinheiro. because the church wants money. E o que tem? Whatever. So what? Não tem nada de errado a igreja querer dinheiro. There's nothing wrong with the church needing money or wanting Se money. você acha que tem de errado, If you think it's wrong, o erro está com você, não está com a Bíblia nem comigo. it's on your part, not the Bible or myself. Então eu tenho que ter essa liberdade I have to have this freedom de falar em irmãos to talk amongst brothers sobre dinheiro about money e pedir dinheiro and ask money e dar dinheiro and give money, e pronto, acabou. and that's final, Sem nenhum tipo de constrangimento. without any constraint. Se é constrangimento para você, If it's a embarrassment or constraint for you, aí você precisa começar a analisar so you have to analyze se de repente não é um Deus na tua vida. if money is not a God in your life. E nós vamos entrar nesse assunto And we're going to talk about this dentro subject dessa mensagem. in this message. Primeiro assunto que eu quero falar nessa série, First topic I want to talk about, I want to touch on this series, dízimo. tithe. Porque se não começar no dízimo, If I don't start in tithing, o resto não vai bem. the rest won't go well. E nós precisamos falar de dízimo. And we need to talk about tithing. Todos nós que estamos aqui, All that are here, todos, all of us, precisamos de dinheiro. we need money. Alguém aqui não precisa de dinheiro? Anyone here doesn't need any money? Todos nós que estamos aqui precisamos de dinheiro. We all need money. Então nós precisamos aprender a administrar dinheiro. So we need to learn how to administer money. Não como o mundo ensina, Not as the world teaches, mas como a Bíblia ensina. but what the Bible teaches. Só que como a Bíblia ensina não faz sentido para o homem carnal. But what the Bible teaches doesn't make any sense for the carnal man. Então o que eu vou falar hoje só faz sentido para quem é espiritual. So this only will make sense for those that are spiritual. Então eu já vou te dar uma dica já. So I'm going to give you a hint. Se você é carnal, If you're carnal, você vai sair daqui muito bravo comigo you're hoje. going to leave really mad at me today. Você vai murmurar. You're going to murmur. Você vai se irritar You're going to comigo be hoje. irritated with me Você today. vai ficar bravo. You're going to be mad at me. Mas a minha oração é que você venha a ser transformado But my prayer is that you'll be transformed conforme a gente vai ministrando a palavra. as we minister the word. Dinheiro não é maligno. Money is not evil. Se você acha que o dinheiro é If you maligno, think money is evil, vou te dar o número da minha conta I'm bancária. going to give you my bank account number. Pode depositar na You minha. can deposit in my account. Não tem problema. No issues. Eu cuido do teu dinheiro muito bem cuidado. I'll take care of I'll take care of your money very well. Dinheiro não é maligno. Money is not evil. De acordo com a Bíblia, According to the Bible, amar o dinheiro é maligno. to love money is what the É o problem amor. is. The love É of quando o money. dinheiro passa a controlar o teu coração. It's when money starts to control your heart. E Jesus nos alerta And Jesus alerts que us quando isso acontece, that when this o happens, dinheiro se torna um Deus na tua vida. money becomes a God in your life. Não foi nenhum profeta que disse isso. It wasn't just a prophet that said this. Não foi nenhum apóstolo que disse Not an isso. apostle that said Foi o this. próprio Cristo que disse isso. Christ himself is the one that said this. Cristo falou Christ que said existe o risco that there's the risk do dinheiro se tornar um Deus of money becoming a God na vida de um homem. in the life of a man. Então eu quero começar essa série de estudos So I want to start this series of studies, entendendo e concordando em algumas coisas. understanding and agreeing in a few things. O que você tem, What you have, o que eu tenho, what I have, é somente por causa de Deus. is only because of God. Tudo que eu tenho, All that I have, que eu já conquistei that I've conquered na área in financeira, the financial area, é por causa de Deus. is because of God. Deus é que me dá a inteligência, God is the one that gives me the a intelligence, the sabedoria knowledge para administrar tudo e todas as coisas. to manage all things. Então eu reconheço na minha vida So I acknowledge in my life de que o que eu tenho that what I have vem 100% de Deus. comes 100% from
God. E se tudo vem de Deus, And if everything comes from God, então tudo pertence a Deus. all belongs to God. 100% do que eu tenho 100% of what I have nas minhas mãos in my hands é de Deus. belongs to Eu God. sou apenas um mordomo, I'm just um gerente. a manager, Eu apenas steward. administro I'm just managing tudo que Deus colocou na minha mão. all that God has given in my E hands. se eu administro o que é dele na minha mão, And if I manage what belongs to Him in my hands, tudo que eu escolho fazer com aquilo que está na minha mão all that I choose to do with what's in my hand tem que glorificar a Deus needs to glorify God e ser de acordo com o que Ele quer in accordance with what He e wants não com o que eu quero. or what I want. Então Ele é soberano Is sovereign nas nossas vidas. in our lives. E você precisa And you need fazer valer estas afirmações para a sua vida. make this value in your life, Não só na sua vida not espiritual, only in your spiritual life, mas na sua vida financeira também. but also in your financial life. Você não pode separar a sua vida You financeira can't separate your financial life da sua vida espiritual. from your spiritual life. Tudo anda junto. They all walk Você together. não é dono do teu nariz. You don't own your own nose. Você não é dono do teu You dinheiro. don't own your own money. Você não é dono da tua saúde. You don't own your health. Você não é dono da tua vida. You don't own your life. Se você fosse, If you were, você conseguiria me dizer you would be able to tell me com 100% de certeza with certainty, 100% certainty, se amanhã você vai acordar. if you're going to wake up tomorrow morning. Só o dono Only the owner pode dizer can say se amanhã eu vou acordar. if I am going to wake up tomorrow morning. Então eu tenho que reconhecer So I need to acknowledge isso na minha vida também. this in my life as well. Agora presta atenção. Now pay Eu attention. não quero mexer com as tuas emoções. I don't want to touch your emotions. Eu não vou levantar oferta aqui no final também. I'm not going to raise any money tonight. Eu quero ensinar a Bíblia. I want to teach you Bible. Bíblia. Bible. Para que você venha fazer um culto racional, So that you'll do a rational service, praise, pensado, thoughts, com uma visão espiritual. with a spiritual vision Fazer um culto ao Senhor. to bring service to the Lord, E a sua mente precisa mudar. and your mind needs to change. Tem muita gente que fala assim: There are many people that say like this, eu não contribuo I don't contribute porque Deus não precisa do meu dinheiro. because God doesn't need my money. Verdade. True. Deus não precisa do seu dinheiro. God does not need your money. Quem precisa do teu dinheiro é a igreja. The church is the one that needs your E money. Ele não falou para você entregar para Ele. And He didn't say to give it to Him. Ele falou para você entregar na casa. He said to bring it to the house. A igreja precisa do teu dinheiro. The church needs your money. Deus não precisa. God does not need your money. Ele falou: leva a casa do tesouro He said, bring it to the treasure, to the house, para mantimento da minha for casa. the maintaining of my house. As outras religiões, Other religions, elas contribuem com they força. contribute with strength. Quando o Al-Qaeda se levanta With Al-Qaeda gets up para querer dinheiro, to want money, para construir carro-bomba, to destroy, to create bomb trucks, para investir no to terrorismo, invest in terrorism, não falta milhões. they don't lack millions. Todas as outras religiões All other religions, chegam junto. they come together. É só aqui que a coisa trava. Only here that things get stuck. Por que a coisa trava aqui? Why do things get stuck here? Porque o capeta ele tem entrado na cabeça de muita gente Because the devil gets into many people's e heads bagunçado a linha de pensamento de muita and gente scrambles their thoughts em relação àquilo que a palavra in fala. regards to what the word Muitos says. acham que dízimo Many- é coisa da lei Many people think that tithing is from the law. e que não é coisa da It's graça. not from grace. Que Jesus Cristo ele aboliu That Christ abolished o dízimo através da graça. tithing with grace. Só que se você for para Gênesis capítulo 14, But if you go to Genesis chapter 14, você vai ver que Abraão, antes de Moisés, you'll see that Abraham, even before Moses, antes da lei ser estabelecida, before law was established, Abraão já era dizimista. Abraham was a tithe. E a Bíblia diz que tither. a Bíblia também diz que Jesus Cristo, The Bible says that Jesus Christ as ele well não veio destruir a lei. did not come to destroy the law. Ele veio cumprir
cumprir a lei. He came to fulfill the Então law. você precisa entender isso. So you need to understand this. Agora vamos para o lado prático da Now, coisa. let's go to the practical side of Jesus things. Cristo ele falou assim: Jesus Christ said, eu vou edificar a minha igreja. I'm going to edify my church, E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. and the gates of hell will not prevail against her. O que Jesus está falando aqui? What is Jesus saying A here? igreja que eu vou edificar, The church that I will build ela vai ser uma igreja vitoriosa. will be a victorious church. Ela vai ter vitória na área da oração. It will be a winner in prayer. Ela vai ter vitória na área da It palavra. will be a winner in the word. Ela vai ter vitória na área da It will libertação. be a winner in liberty, Ela vai ter vitória na área da cura, in healing, evangelismo, evangelism, batalha espiritual, spiritual battle contra demônio. against Mas demons. de acordo com você, But according to you, que acha que o dízimo não That é coisa de Cristo, you think that tithing doesn't belong come from Christ. então Jesus está falando assim: So Jesus is saying that eu vou edificar minha I'm igreja, gonna edify my church. ela vai ter vitória em todas as áreas, It's going to win in all areas, mas na área financeira, but financially a speaking, igreja vai ser the miserável, church will be miserable. vai perder, The church will lose. vai penar, It's going to lose. vai sofrer. It's going to suffer. Sabe por quê? You know why? Porque a minha graça aboliu este princípio. Because my grace abolished this O principle. princípio que eu criei The principle I created para myself sustentar a igreja to sustain the church através do dízimo, through tithing, eu destruí I destroyed para que a igreja venha sofrer so that financeiramente the falando. church will suffer financially. Não faz sentido na minha Makes cabeça. no sense in my head. A graça não aboliu o princípio da oração, Grace did not abolish the principle of praying, que está no Antigo Testamento. which is in the Old Testament. Não aboliu o princípio do sacrifício, Didn't abolish the principle of que sacrifice, está no Antigo which is Testamento. in the Old Testament. Não aboliu o princípio da meditação na palavra, Did not abolish the meditation on the word, que está no Antigo which Testamento. is in the Old Não Testament. aboliu o princípio do culto, Did not abolish the principle of worshiping, que está no Antigo which Testamento, is also in the Old mas Testament. aboliu o do dízimo, But it abolished the tithing, para right? que a igreja venha sofrer So that the church will suffer na área financeira. financially. A igreja não pode The crescer, church cannot grow financeiramente falando, financially speaking, de acordo com aqueles que acham in regards to those that que think o dízimo não é coisa de Cristo. that tithing doesn't come from É Christ. impressionante. It is impressive. Aí eu pergunto para And você, then I ask you, como que a igreja então tem que sobreviver how does the church then survive se não precisa dizimar? if you don't have to tithe? Essa é a única área da sua vida This is the only area in your life que Jesus falou assim para você então: that Jesus said to you then, faz do jeito que você quiser. do it as you will, Você não precisa dizimar as se você you não want. quiser. You don't have to tithe if you don't want Se você não to. quiser contribuir, você não If contribui. you don't have to give if you don't want Essa to é a give. única área da sua vida This is the only area in your life que Ele te deu uma liberdade that He gave you the freedom de administrar to administer do jeitinho que você quiser, in whichever way you want to, de acordo com a sua teologia, according to your theology, de acordo com a sua regra. according to your rules. Você faz no nível do teu conforto, You do it as your comfort sem level, nenhum tipo de compromisso. without any compromise. Jesus foi mais longe ainda. Christ went even further. Trabalhe, Work, se enriqueça, be rich, mas deixa a igreja que você congrega but allow the church that you congregate passar necessidade. go through Sem problema. needs Está without tudo any na problem. paz. You're in peace. Está tudo debaixo da graça. You're under grace. Se o sustento da igreja If the sustaining of the não church sair do dízimo, does not come from tithing, vem da onde? where does it come from? Como é que Deus, How is it that God, Ele cria um sistema de He sustento? creates a system of sustaining, Aí Ele mesmo, quando edifica a igreja, and then when He edifies or builds the church, destrói esse sistema. destroys the system? Não faz sentido na Makes minha cabeça. no sense in my head. Se não sai daqui o sustento da igreja, If it doesn't come from here, the sustaining of the church através do dízimo, through tithing, vai sair da onde? where's it coming from? Aí você fala para mim de oferta. And then you say from offering. No. Você sabe por quê? You know why? Porque a oferta é um outro princípio Offering is another principle. que eu vou falar depois. Principle that I'm going to talk about later. Mas é a generosidade e a bondade do teu coração. It's the generosity
and goodness of your heart. Você dá quando você quer. You give when you want to give. Aí você está falando para mim então Then you're saying then que Jesus criou a igreja that Jesus Christ created the church para ficar à mercê da bondade do teu to coração, be in the mercy of the goodness of your heart, sabendo que o nosso coração é mau. knowing that our hearts are Você evil. sabe qual que é o problema disso daí? You know what the problem on this is? Tem hora que eu me sinto bondoso Sometimes I feel good. e tem hora que eu não me sinto bondoso. Sometimes I don't feel good. Tem hora que meu coração está aberto, Sometimes my heart tem is hora que open. meu coração está fechado. Then my heart is closed another Agora, times. dízimo é compromisso. Now tithing is a Não compromise. depende de sentimento. It doesn't depend on your Não feelings. depende do tempo lá It fora. doesn't depend on the time out Você there. tem que dar e pronto, acabou. You have to give and that's final. Mesmo se a tua cara estiver fechadinha, Even if you have your face is all closed up você estiver emburrado, and you're mad, dízimo é compromisso. tithing is Deixa eu a fazer uma pergunta para você. commitment. Let me ask you a question. Você paga o teu aluguel só quando o teu coração Do sente? you only pay your rent when your heart feels like it? Você paga o teu carro só quando o teu coração Do sente? you pay for your car loan only when your heart feels Então por like que que para as coisas do mundo você é it? fiel, Why are you faithful to the things on the world, mas a conta aqui dentro você não paga? but in here you don't pay the bill? Você sabe por quê? You know why? Você acredita no devorador lá fora, You believe in the devourer out there. mas você não acredita no devorador espiritual. You don't believe in the devourer. Porque se spiritual você não devourer. pagar o teu mortgage lá fora, Because if you don't pay your mortgage out there, um devorador chamado banco the devourer called bank, vem e toma a tua casa. they come and take your house away. Agora, quando Deus fala do But devorador, when the God talks about the devourer, ninguém acredita. no one believes. Só que tem algumas coisas que acontecem na tua vida, Now there are some things that happen in your life, na área financeira, in the financial area, que não faz sentido. that makes no sense. Você consegue olhar para Deus e falar assim: Deus, eu sou dizimista fiel. Can you look to God and you say, I'm a faithful tither? O diabo tem cegado muita gente nessa área. The devil has blinded many people in this area. E sabe quem sofre? You know who suffers? Você You e a obra. and the work of God. Sofre. It suffers. Eu li uma estatística. I read a statistic. Olha que triste. Look at how sad. E eu não tive coragem de perguntar para os tesoureiros desta igreja I didn't have the courage to ask the treasurers of this church se essa é a realidade da nossa igreja. if this is the reality of our E church. eu vou pedir para eles nem responderem. And I'm going to ask them not to respond, Principalmente um que está aqui em cima. especially the one that's up here. Toma cuidado com a tua expressão facial. Be careful with your facial expression. Eu não converso com eles sobre lista de dizimistas. I don't talk about a list of tithers. A única coisa que eu peço para eles The only thing that I ask them é para eles fazerem o trabalho deles com muita seriedade. is to be serious with their work. Mas um tempo atrás eu li But some time back I read uma estatística muito a séria statistic, a very serious de que menos de statistic, 50% das igrejas, That de less than- membros de igreja, less than 50% of churchgoers, members, são dizimistas fiéis. are faithful tithers. Triste, Sad. triste. Você sabe o que Sad. isso significa? You know what this means? Que a igreja está fazendo 50% a menos do que poderia fazer. That the church is producing 50% of what it could produce. Igreja não vive só de oração. Church doesn't live only by Não vai prayer. fazer um vídeo e tirar isso de contexto. Você tá assistindo na Don't make a internet, video and take this out of context. assista a mensagem todinha. Watch the whole message. Nós precisamos de dinheiro também. We need money as well. Precisa de dinheiro. We need money. E para muitos o dinheiro tem se tornado um Deus. And for many, money has become a God. Você trata ele You treat it da mesma forma que eu trato Deus. the same way I treat God. Olha só que interessante. Look at how interesting. Algumas pessoas têm medo de perder o dinheiro. Some people are afraid of losing money. Da mesma forma que eu tenho medo de perder a presença de Deus. In the same manner that I am afraid of losing Olha God's como que é um presence. Deus. Look at how this is a God. Alguns são possessos em relação ao dinheiro. Some are possessive about in regards to money. Da mesma forma que eu quero ser cheio do Espírito Santo de In the Deus. same manner that I want to be filled with the Holy Spirit. Para alguns é um assunto
sensível. For some, this is a sensitive subject. Da mesma forma que eu tenho reverência e temor no meu coração In a quando eu s- falo de Deus. In the same manner that I am reverent when I'm speaking in regards to God. Alguns escondem o dinheiro para não ser achado. Some hide the money so that it can't be found. Da mesma forma que eu tenho vigilância na minha vida espiritual para eu não perder a presença do Espírito Santo de Deus. In the same manner that I'm vigilant so I will not lose the presence of God. Alguns trabalham mais do que deveria pelo dinheiro. Some work more than they should for money. Da mesma forma que eu me sacrifico e ando uma milha a mais pelo meu relacionamento para com In the Deus. same way that I sacrifice myself walking one more mile to go into the presence of God. Alguns, a segurança deles está no dinheiro. Some, the security is in money. Da mesma forma que Deus é minha torre forte. In the same manner that God is my fortress. Para uns, a felicidade está no dinheiro. Some joy is in money. Da mesma forma que Jesus Cristo é a minha e a nossa alegria. In the same manner that Jesus is mine and our joy. Então, se você começar a analisar, So if you start to analyze, você vai ver que de repente você tem um relacionamento com dinheiro you'll see that you have a relationship with money como um Deus. like a God. Yeah. Amém? Amen. Dízimo Tithing é um compromisso bilateral is a bilateral commitment e não unilateral. and not unilateral. Unilateral é a salvação. Unilateral is salvation. Jesus morreu na cruz Jesus died on the cross e você não precisa fazer absolutamente nada. and you don't have to do anything. Você só recebe. You only receive. Agora, dízimo, de acordo com a Now palavra, tithing in regards to the word, é assim: se você fizer, if you do, Deus faz. God does. Se você não fizer, If you don't do it, Deus não faz. then God doesn't do it. E existem algumas promessas bíblicas And there exists some biblical promises para dizimistas fiéis. for faithful tithers. E é aí onde nós falhamos. This is where we are at fault. Mas antes de eu entrar nas promessas, But before I go into the promises, você precisa entender algumas coisas em relação ao dízimo. you need to understand a few things in regards to tithing. Bênção financeira em relação à sua vida Financial blessings in regards to your life não é algo que você resolve no grito, is not something that you resolve by yelling, screaming, nem no louvorzão. not even in worshiping. É através do dízimo. It's through tithing. Precisa ter esta fidelidade para com o Senhor. You have to have this fidelity towards the Lord. Não adianta você dobrar o teu joelho It doesn't work by just kneeling to the Lord e pedir para o Senhor entrar no computador da onde você deve dinheiro and to ask the Lord to go into the computer where you owe money, e Ele tirar todas as coisas daquele and computador He erases everything from that computer, e apagar a sua dívida. and erase your debt. Isso não vai acontecer. This will not happen. Dizimar é uma forma de adoração. Tithe is a way of worship. Só que dizimar requer disciplina So, but tithing requires discipline e constância. and constancy. Consistency. Disciplina e constância. Discipline and consistency. Você não pode parar de dizimar. You cannot stop tithing. É igual uma pólice de seguro, para você entender na It's like an prática. insurance policy, so you can understand in practice. Se eu tenho uma pólice de seguro If I have an insurance e policy eu pago todo mês, and I pay it every month, aí no mês de outubro eu deixo de pagar, and in October I stop paying, a pólice cancela. the policy cancels. Em novembro eu bato o carro, November I crash my car, aí eu ligo para a seguradora and then I call the insurance e company, falo para eles assim que eu bati o carro e preciso que eles me ajudem. and I say I crashed my car and I need your help. A seguradora vai olhar no programa The deles insurance will look at their screen, e vai falar para mim e vai falar assim: olha, a sua pólice está and cancelada. then they'll say your policy has been canceled. Ah, mas eu paguei 10 meses e só falhei um. But I paid 10 months and I only forgot to pay once. Está cancelada. It's been canceled. Assim funciona com Deus. And this is how it works with Não God. adianta você ter altos e baixos no teu You dízimo. cannot have highs and lows in your tithing. Você só tem como acionar o seguro do céu You can only go after the insurance in heaven se a sua pólice de seguro estiver sempre atualizada. if your insurance policy is up to date. Aí eu pergunto para você, And I ask you then, será que você pode acionar essa pólice? can you go call up the insurance up Será in que heaven? quando você passa por uma situação, Is it when you go through a situation? será que você pode falar com o Senhor: tenho sido
fiel ao Senhor e à tua palavra. Can you say to the Lord, I have been faithful to your word? Por que eu estou falando de fidelidade e constância? Why am I talking about fidelity and Consistency. consistency? Por que eu estou falando disso? Why am I saying this? Porque tem muita gente que é altos e baixos. Because there are many people that have highs and lows. Eu falei aqui no domingo, eu acho. I said this on Sunday, I think. Você viaja, You go away ou on a você trip, mata um domingo, or you don't come on a Sunday, mas quando você volta, but when you come back, você não dobra o teu dízimo. you don't double up your tithing. Fica no mar do esquecimento, It is forgotten in the sea of como se você forgiveness, não precisava dar. as if you didn't have to E give. isso aí está errado. And this is wrong. Você precisa entender You need to understand de que você precisa ter esta fidelidade. that you have to have this fidelity. Dízimo é algo para o teu futuro também. Tithing is something for your future as É well. para o teu presente, mas é para o teu For your futuro. future, for your present and your future as well. É algo que te dá uma abundância de acordo com a palavra, It's something that gives you abundance in regards to, according to the word, mas também te garante na hora do aperto. but it also guarantees you in times of when things get hard. Ele falou do devorador. He talks about the devourer. Devorador é hora do aperto. Devourer is when things get tight. E do jeito que a Bíblia fala, And in the way that the Bible says, você tem que dar primeiro you have to give first, e depois Deus faz. and then God does. Não é ao contrário. It's not the opposite, the other way around. O que é dízimo? What is tithing? O que significa dízimo? What is to tithe? What does it mean? 10%. 10%. Simples. Simple. 10%. 10%. Simples. Simple. Mas eu acho que para crente não é simples, não. But I don't think it's simple for Christians. Vamos ver believers. se a gente entende o que é 10%. Let's see if we understand what 10% is. O que é 10% de 100? What's 10% of 100? 10. Ten. O que é 10% de 380? What's 10% of 380? O que é 10% de What- 1275? What's of 1,275? 60? 50. O que é 10% What's de 10%? 395 mil? 395,000. O que é 10% de 395 mil? What's 10% of 395,000? O que é 10% de 1.385.242,75? Above a million. Aí eu pergunto para você, So then I ask you, o teu dízimo é 10%? is your tithing 10%? Porque em algum lugar talvez você esteja fazendo a matemática errada. Because maybe you're doing the math wrong at some point. Mas pelo que eu percebi aqui, todo mundo é inteligente e sabe o que é 10%. From what I perceived, everyone is intelligent and they know what 10% is. E aí eu falo para você que o teu seguro está cancelado há muito tempo no céu. And then I say that your insurance has been canceled a long time ago up in heaven. Muito tempo. Long time. Ah, pastor, mas eu estou bem. Well, Pastor, I'm doing well. Você está bem hoje? You're well today. E amanhã? How about tomorrow? Ah, mas eu estou sempre bem. I'm always well. Poderia estar melhor. You could be better. Aí eu queria que você olhasse para a tua própria vida Then I wanted you to look at your own life e ver se de repente o capeta não está te dando uma matemática errada. and see if maybe the devil is trying to give you a wrong math. Porque talvez para você 10% de 100 Because for you, maybe 10% of 100 é 2. is 2. Para mim 10% é 10%. 10% for me is 10%. Do jeito que as coisas estão mudando na sociedade, How things are changing in society, muda sexo, they change sex now. Muda nome. Change names now. daqui a pouco vão mudar a matemática também. Now they're changing math. Soon they'll be changing math. Vão falar que 10% não é 10%, They'll say, I think they've been doing that already. mas 10% About 10%. é 10%. It's 10%. Então, pelo que eu percebi, você sabe o que é. From what I've perceived, you know what it is. Então, para de fazer a matemática errada. So stop doing the wrong math. Ah, o pastor Edgar e o pastor Hélio estão falando aí que tem gente fazendo matemática errada. Pastor Edgar and Pastor Wellington are saying that people are doing wrong math. Então, não, mas eu sou macaco velho de igreja. No, but I'm an old monkey. Eu Church monkey going. Oh, não, I translated. How do you say it? No say. I've been in church for a long time. Just a saying. Sorry.
Agora eu perdi minha linha de I pensamento. lost my train of thought. Sorry. Mas eu sei But I know que você tem uma matemática que crente erra. that there's a math that Christians do make mistakes on. Para menos For less, always, é a do dízimo. is tithing. Ele não erra He never makes a mistake na multiplicação para ele. multiplying to him. Deus vai me dar 10 vezes God mais, is going to give me 10 times more, 1000 vezes 1,000 mais, times more, 1 milhão vezes 1 mais. million times more. Ele vai alargar He's as going portas to do céu. enlarge heaven's doors. Vai ser 25 trilhões de vezes a mais. It's going to be 25 trillion more. Mas na hora do But dízimo, when it comes to tithing, a matemática math é sempre para menos. is always always less. E Deus só quer 10. God only wants 10. Ah, eu quero fazer igual o fulano de tal, que I- vive que dá 90 e vive dos 10. I want to live just like the guy that gives 90 and only lives on the 10. Deus só quer 10. God only wants 10. Dízimo 10. Tithing, only 10. Se os outros 80% você quiser dar de oferta, If, você dá. if the other 80% you want to give it as offering, you do it. Mas dízimo é But 10. tithing is 10. Para de fazer tua matemática errada. Stop making a mistake in your math. Quem sai perdendo é você. You're the one that loses. Tenha coragem Have courage de entregar 10. to give 10. 10% do quê? 10% of Faço what? $1.000. I make $1,000. Dou $100. I give $100. Aí o cara fala assim, quero fazer 10 Then the guy says, I want to make 10 para eu dar 1.000. so I can give 1,000. Aí você faz 10 And then you make 1,000. e você dá 1.000 10,000. Then Aí você only fala give- assim, quero give fazer 1 1,000. milhão Now I want to make 1,000,000 para dar 100. to give 100. Teu coração vai mudando. And then your heart starts to change. Teu coração vai se transformando. Your heart starts to transform. É muito dinheiro. Oh, it's a lot of money. 10% é 10%. 10% is 10%. 10% é 10%. 10% is 10%. E é inegociável. And it's innegotiable. Você vai comprar um empréstimo lá fora, If you're gonna you're gonna loan money or borrow money, você consegue comprar pontos you can buy points para abaixar os juros. to bring down the interest. Com Deus não tem negociação. With God, there's no negotiation. 10% é 10%. 10% is 10%. Ah, eu vendo uma casa. Oh, then I sell a house. Eu lucro na casa. I make money on that house, $100.000. $100,000. Não finge que você não fez dinheiro, não. Don't make it look like you didn't make any money. É 10%. It's 10%. Ah, eu vendi um business. Oh, I sold the business. Lá no Brasil. In Brazil, Você congrega aqui. you congregate here. 10%. It's 10%. É 10% do que você fizer. It's 10% of what you make. Ah, eu não posso dar no Brasil. Can I give it in Brazil? Você pode comer no McDonald's e pagar a conta no Burger King? Can you eat at McDonald's and pay the bill at Burger King? I don't think so. No, eu Então, não se você acho que come não. aqui, você paga a conta aqui. So if you eat here, pay the bill here. 10% é 10%. 10% is 10%. Por que 10%? Why 10%? Porque o número 10 é um número completo. Because number 10 is a complete number. Quando você conta de 1 a 10, When you count from 1 to 10, quando você chega no 10, when you get to 10, você volta para o 1. you go back to 1. Você vai para 11, 12, aí você chega no 20. And then you go 11, 12, 13, you get Você to volta 20, para o 1. you go back to O 1. número 10 é o completo. The number 10 is O que complete. isso significa? What does this mean? Que 10 representa 100%. That 10 represents 100%. Todas as vezes que você dizima 10%, Every time you tithe 10%, você está falando para Deus, you're telling God, para o capeta, to the devil, para esse mundo to espiritual, the spiritual de world, que 100% do que você that tem 100% of what you have pertence a Deus, belongs to God. mas ele só quer 10. But he only wants 10. Quando você dá 10%, When you give os 10%, outros 90% the other 90 estão sendo are representados being represented naqueles in 10%. those Você 10%. sabe o que isso significa? You know what this means? Que tudo que
você tem that all that you have é protegido e guardado pelo is Senhor protected and guarded by the Lord por causa dos 10%. because of the 10%. Jesus trabalha com representação. Jesus works with representation. Era para eu morrer na cruz, I was the one supposed to die on the cross. você morrer na cruz, You die on the cross. mas ele me representou no céu But he represented me in heaven para que eu não viesse morrer. so that I would not have to die. E porque ele me representou lá, But because he represented me up there, todo mundo recebe o direito de salvação. all receive the right of salvation. Assim é o dízimo. The same way is the tithing. Quando você dizima 10, When you give 10, você tira a legalidade de Satanás you take the legality from the devil sobre 100% das coisas que estão na sua from mão. 100% of the things that are in your hands. O diabo perde a legalidade. The devil takes that legality. Não posso encostar ali I cannot touch there porque ele dá 10. because he gives 10. Não posso mexer ali I cannot mess over there porque ele dá 10. because he gives 10. Não posso fazer aquilo I can't do that porque ele dá 10. because he's given 10. O que estava acontecendo na época de Malaquias? What was happening in the time of É Malachi? mais ou menos o que acontece hoje. It's very similar to what happens today. O sistema econômico daquela época The economic system of that time, era compra e venda de propriedades com animais. it was buying and selling animals. E o dízimo também era pago com animais. And tithing was given with animals. E como é que pagava o dízimo? And how did you pay? How did you tithe? Para cada 10 animais, For every 10 animals, você separava um para you would Deus. separate one for God. Agora a Bíblia diz no capítulo 1 Now the Bible says in chapter 1 que Deus alertou aquele povo, that God alerted those people pois eles não estavam oferecendo o melhor para Deus. because they were not offering the best to God. Deus fala para eles assim: God says to them, você está me trazendo aqui animal que não presta, you're bringing me animals that are no good, animal doente, sick animal animals, cego. and blind animals. Oferece ao teu príncipe Offer to your prince e vê se eles aceitam. and see if they will accept. Se ele não aceita, If they don't accept por it, que eu tenho que aceitar? why do I have to accept Aí it? Deus está perguntando para nós hoje: And then God is asking us today, o teu dízimo é o teu melhor? is your tithe your best? A tua adoração é o teu melhor? Is your worship your best? O teu culto é o teu melhor? Is your service your best? Quando você dizima o teu tempo para Deus, When- para um devocional, é o teu melhor? Is when you're tithing your time to God, is that your best? Ou você só entrega a sobra para Deus? Or do you just give the leftover? Ou você só entrega para Deus a hora que você está cansado? Or do you only give time to God when you're tired? Ou o teu dízimo é quando tem? Or is your tithe when you have? Outro erro que as pessoas cometem: Other mistake that people commit. ah, pastor, não sobra para dizimar. Pastor, I don't have I don't have anything to tithe with at the É end, porque você está olhando para o dízimo como se fosse seu. because you're looking at the tithing as if it was yours. A hora que você começar a ter uma visão mais de Deus, When you have a vision that comes from God, você vai ver que o dízimo não é teu. you'll see that the tithing is not yours. Então, quando você recebe, So when you actually receive, você já separa e fala assim: isso aqui é de Deus, eu não posso gastar. you separate and you say, this belongs to God, I cannot spend E this. você vai ver que Deus vai começar a fazer um milagre na tua vida. And you'll see that God will start to do miracles in your life. Ah, você está falando para eu ser irresponsável. You're telling me to be irresponsible. Estou te ensinando Bíblia. I'm just teaching you Bible. Deus quer o seu melhor. God wants your best. Não é se sobrar dízimo eu dou. It's not if I have anything left over, then I will give. Dízimo é a primeira parte. Tithing is the first part. E a forma que você dá as coisas And the way that you give things, fala muito de você. it speaks very highly of you, or it speaks of you, who you are. Você já foi aniversariante, já teve uma festa de aniversário. You've had birthday parties before, right? Você já recebeu um presente You've received presents onde você olha para aquele presente where you look at that present e fala assim: rapaz, aquela pessoa realmente tirou do tempo dela para me dar um presente. and then you say, man, that person took time to give me a present. Ela deu um presente personalizado They gave me a personalized present dentro do que eu gosto. in what I like. Me estudou, They studied me. perguntou, They asked.
correu atrás. They went after. Estou te dando uma dica, hein? Dia 30 de maio está chegando aí. I'm giving you a hint. May 30th is coming up. E foi saber o que eu gosto e o que eu não gosto. And then you went seeking to see what I like and what I don't like. Esse presente ele foi pensado. This present was thought. Ele foi trabalhado. It was worked on. Ele foi feito com tempo. It was made with time. Aí de repente você abre um outro presente And then you open up another present que você olha e vira e fala assim: that you look and you say, esse foi na obrigação, this was an obligation. foi na correria. It was very fast running. Sabe que eu não uso camisa rosa? They know I don't wear pink shirts. Por que me deram uma camisa? Ninguém me deu camisa rosa. No Tá one dando has given exemplo. me a pink. I'm just using it. Hã? Nem vai dar, meio camisa rosa não, que eu Don't give me a pink, vou fazer pink shirts. eu vou doar para Natasha. I'm gonna donate to Natasha. Mas você consegue enxergar But you can see um presente pensado a thoughtful present e um presente não pensado, and a unthoughtful present, não trabalhado. not worked on. E isso fala muito de você. And this speaks of you. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Spiritually speaking, it's the same thing. A qualidade do teu culto prestado Quality of the service that you give está na preparação para ele. is in the preparation for it. Saio com a Bíblia, Left with the Bible, banho tomado, with a bath taken, tomei café, took drank coffee, descansado, rested, dízimo no bolso, with the tithe on my pocket, oferta no bolso, offering in my pocket, oferta missionária no bolso, missionary offering in my pocket, oferta da reforma no bolso, offering, remodeling offering in the oferta das primícias no bolso, first fruits offering in the pocket, oferta da bondade no bolso. goodness offering in the pocket. Tô brincando. I'm just joking. Daqui a pouco vai sobrar nada para você. You're not gonna have anything if you give if you do it that way. Aí de repente você fala para mim assim: And then all of a sudden you say to me, o que vale é a intenção. what matters is the intention. Isso é uma das mentiras do capeta This is também. one of the devil's lies. Vai contar essa história You're gonna tell that story para Caim e Abel. to Cain and Abel. Caim era bem intencionado, Cain was well intentioned, mas Deus não aceitou. but God did not accept it. E Caim queria receber o que Abel estava recebendo. And Cain wanted to receive what Abel was receiving. Aí tem gente que quer receber o que você recebe, And then there are people that want what you receive sem fazer o que você faz. without doing what you do. Então também para de mentir para você. So stop lying to yourself. A intenção é boa. The intention is what matters. Vai ter um monte de gente no inferno bem intencionada. There's gonna be a lot of people in hell well intentioned. Ou você segue a palavra, Either you follow the word ou você não segue a palavra. or you do not follow the word. Amém? Amen. Você precisa ser obediente. You need to be obedient. O que Deus abençoou, o diabo não pode amaldiçoar. What God has blessed, the devil cannot curse. Por isso que você não pode encostar no dízimo. So you cannot, this is why you cannot touch the tithe. Ele pertence a Deus e não pertence a It você. belongs to God and not you. E esse princípio ele ensinou no Jardim do Éden. And this principle he taught at the Garden of Eden. Foi uma das primeiras coisas que ele ensinou ali. It was one of the first things that he taught. Você pode encostar em tudo, You can touch everything menos aquela árvore. except for that tree. Aquela árvore me pertence. That tree belongs to me. Você não pode comer daquela You árvore. cannot eat of that tree. O diabo ele não tinha como tirar a bênção de Adão e Eva deles. The devil could not take away the blessing that God gave to Adam and Eve. O diabo não tinha como fazer Adão e Eva sair daquele jardim. He could not cast them from that garden. O diabo não tinha como amaldiçoar Adão e Eva. The devil could not curse Adam and Eve. O que ele fez? What did he do? Ele fez Adão e Eva tornar a bênção em maldição. He made Adam and Eve turn blessing into cursing Através da desobediência. through disobedience. Ele fez Adão e Eva comer daquilo que pertencia a Deus. He made Adam and Eve eat what belonged to God E a mais ninguém. and no one else. E eles comem da árvore da ciência do bem e do mal. And they eat from the tree of knowledge and
good and evil. Só que o diabo precisou jogar uma conversinha fiada na cabeça de Adão e Eva. But the devil had to throw this little sweet talk into their heads Para convencer eles a desobedecerem a Deus, to convince them to disobey God, achando que eles iam se beneficiar. thinking that they were going to be benefited. Aí a serpente chega para Eva e fala assim: olha, é bom para você comer. The serpent comes to Eve and says, it's good for you to eat, Ou seja, distorce a palavra. twists the word, É agradável aos teus it's olhos. good to look, Ou seja, distorce a visão. he twists her vision, E é desejável para dar and entendimento. it's desire to give knowledge Ou seja, controla a mente. and controls the mind. Então o diabo ele quer controlar a tua mente. So the devil wants to control your Ele mind, quer controlar a tua visão. wants to control your vision, E ele quer controlar a tua palavra. and wants to control your word. Aí ele vira e fala assim: vai lá e come. Then he says, go out there and eat. Eles vão e comem. Then they eat. Tem ensinamentos aí fora. There's teachings out there. Você não precisa dizimar, não. You don't need to tithe. Investe o teu dízimo. Invest your tithe. É coisa do Antigo It's Testamento. things from the Old Você não Testament. precisa fazer isso, You não. don't need to do this. Come. Eat. Vai te dar mais entendimento. It's gonna give you more intelligence. Vai ampliar a tua visão. Knowledge. It's gonna amplify your vision. Aí Adão e Eva fazem isso. And then Adam and Eve do this. Todo o sistema espiritual e econômico que Deus criou All the spiritual and economical system that God created naquele jardim, in that garden, por causa da desobediência de Adão e Eva, because of the disobedience of Adam and Eve, fracassou. it failed. Existia um sistema de autossustentação There used to be a self-sustained que não requeria qualquer tipo de trabalho. that would not require any work. Foi tudo por água abaixo. It went all down the hill. E além do sistema ter sido destruído, Not only the system got destroyed, porque eles comeram daquilo que eles não podiam comer, because they ate of what they were not supposed to, doença apareceu, sickness appeared, cansaço apareceu, being tired appeared, nudez apareceu, nudity appeared, destruição familiar apareceu. family destruction Tudo appeared, por causa da desobediência all because of disobedience. em comer de algo que não pertencia a eles e pertencia a Deus. To eat something that belonged to God and not them. Assim é o dízimo. This is the same way with tithing. Quando você come do dízimo, When you eat of the tithing, começa a vir problema na tua vida. problems start to appear in your life. Aí Jesus vai e resolve tudo isso na cruz. And then Jesus resolves all of this at the cross of Calvary. Aí ele restabelece tudo. He reestablishes everything. Ele nos tira da maldição da lei, He takes us from the cursing of the law, mas ele restabelece tudo. but he reestablishes everything, Menos o dízimo, né? except for tithing, right? Amém. Amen. Aí nesta noite Deus te dá uma oportunidade de você recomeçar. So tonight God gives you an opportunity to restart. Começar do zero. Start from scratch. Só que eu vou abrir um parênteses aí. I'm going to open up a parentheses. Existem consequências There are consequences para as nossas atitudes, for our attitudes, mas hoje você pode recomeçar do zero. but you can start from scratch. E aí Deus faz algumas promessas para dizimista, So God makes promises for the tithers que está aqui na Bíblia, nos versículos que nós lemos. that are in here in the verses we've read. Aí ele fala assim: eu vou derramar uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 10. Verse 10, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and therefore put Final do me- versículo. o final. Vou derramar. If you will not open the Yeah. windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need, Uma bênção sem medida. a blessing without measure. Só que eu quero que você entenda aqui. Now I want you to understand something. Deus não está falando aqui God is not saying here de riqueza. of Ele está falando de richness. bênção. He's talking about blessings. São duas coisas totalmente distintas. They're two distinctive
things. Ele está falando de nós sermos abençoados, He's talking about us being blessed, não milionário. not millionaires. Ele fala uma bênção sem medida. He talks about a blessing without measure. Não são várias It's bênçãos. not many É blessings. uma It's bênção. one blessing. Na Bíblia em inglês, In the English Bible, fala que nós não teríamos espaço para receber. it says that we wouldn't have enough space to receive. É uma fonte que não seca. It's a fountain that never dries up. Se você dizima, If you tithe, Deus garante o teu sustento God guarantees your sustaining e a tua abastância, and your a bênção, and the blessing a bênção de Deus sobre a sua vida. and the blessing of God upon your life. E isso significa This means que você jamais deixa de ser uma pessoa abençoada. that you will never be an unblessed person again. Sempre abençoado. Always blessed. Deus sempre cuidando de você. God always keeps you. Deus sempre provendo para você. God always provides for you. Deus sempre dando um jeitinho para God você. always gives you a way out Porque você é um dizimista because you are a tither que não falha. that never fails. Isso é bênção. This is a blessing. Por isso que o salmista falou. This is why the psalmist said, Eu nunca vi ninguém passar problema. I have never seen anybody go through trouble. Eu nunca vi ninguém mendigar. I've never seen anyone beg. Mas ali ele está falando de dizimista. He's talking about tithers, Ser abençoado. to be blessed. Ele abre uma porta. He opens up a door, Depois ele abre outra porta. then he opens up another door, Depois ele abre outra porta. then opens up another door, Depois ele abre outra porta. then another door. Para pensar. Stop to think. Você que é dizimista. You that are a tither Chegou aqui, came here, cruzando as fronteiras. crossing borders, Ou vindo de avião. coming through the airplane. Olha a sua situação Look, hoje. look at your situation today, Financeira. financially Como que speaking. Deus tem nos How abençoado. God has blessed O us. que custa dar 10% para Ele? What does it cost for you to give 10% to Absolutamente Him? nada. Nothing. Absolutely nothing. E eu considero a nossa igreja uma igreja abençoada. And I consider our church a blessed church. Quando eu olho para a vida dos irmãos, When I look at the lives of brothers and eu sisters, vejo tanto que a gente é abençoado. and I see how blessed we are. A gente só precisa ser um pouco mais espiritual We need to be more spiritual e um pouco menos carnal and less carnal e se desprender um pouco do dinheiro. and disattached from money. Amém? Amen. Outra bênção. Another blessing. Vou repreender o devorador. I'm going to reprehend the devourer. Quem vai repreender? Who's going to reprehend? Deus. God, Não você. not you. Ele quer que você trabalhe He needs you to work. He wants you to work, e Ele te guarda. and He keeps you. Esse é o deal com o dizimista. This is the deal with the tither. Você trabalha You work, e eu te guardo. and I keep you. Você trabalha You work, e eu luto por você. and I fight for you. Você já imaginou quantos acidentes Have you imagined how many ou accidents quantos maus or negócios bad things, businesses, Deus já não te livrou? God has freed you or delivered you from? As lutas elas vêm como distração Battles come as distractions pro dizimista. for tithers. Só que Deus ele guarda But God keeps para você não se distrair so that you don't get distracted e continuar trabalhando. and continue to work. Por quê? Why? Simples. Simple. Porque se você parar de trabalhar, Because if you stop working, você para de dizimar. you stop tithing. Então Deus tem interesse no dizimista em trabalhar. So God has interest in the tither working. Entendeu? Did you understand? É simples a matemática. It's simple. The math is Ele simple. vira e fala assim, não, o Edgar é says- dizimista. Edgar is a tither. Então eu vou abrir a porta, So I'm going to open up doors. eu vou abençoar I'm going to bless. e eu vou guardar. And I'm going to keep. Porque se o Edgar parar de trabalhar, Because if he stops working, ele para de dizimar. he stops to tithe. E se ele stops parar de tithing. dizimar, If he stops tithing, a igreja sofre. the church suffers. Então eu vou guardar o Edgar. So I'm going to keep Edgar. Existe um interesse financeiro de Deus na tua There's vida. also a financial interest of God in your life. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. And all nations will call you blessed. Todos verão que você é uma pessoa abençoada por Deus. All will see that you are a blessed person by God. Como que todos verão? How will all see Que você é uma pessoa abençoada por Deus. that you are a blessed person by God? Ah, é o teu carro, Oh, it's your car, tua casa, your house, tuas férias, your vacation,
teu tênis, your sneakers, teu your relógio, watch. esse óculos dele de $5.000 aqui, ó. Yeah, no. A tinta que They- ele pinta o cabelo There's dele. $5,000 glasses that Só traduz. no, I know. Como é que é paint? Painting his hair. Dye. Essa blusa de $1.500, This $1,500 essa calça de $1.300. $1,300 pants. É assim que o povo vai ver que você é abençoado. This is how the people will see that you're blessed. Como é que o povo vê que você é abençoado? How do people see that you're blessed? É quando você se transforma em um abençoador. When you are a blesser. Quando você entende que a fonte não seca. When you understand that the fountain doesn't dry. Quando você não tem medo de dar. When you're not afraid of giving. Quando você não tem medo de ofertar. When you're not afraid of offering. Quando você não tem medo de dizimar. When you're not afraid of tithing. É aí que você vira um abençoador, porque a This is promessa when you aqui become a blesser. Because the promise here é de que a janela ia se abrir is that the windows would open e de que a bênção ia descer and that the blessing would come down e de que a fonte não ia and secar. that the fountain wouldn't dry. E como é que você faz para a fonte não secar? How is it that what do you do so that the fountain doesn't dry? Você deixa ela girando. You allow it to rotate. Como é que você faz para ela girar? What do you do for it to continue to rotate? Você não para de You abençoar. don't stop blessing. O dia que você para de When you abençoar, stop blessing, a fonte seca. the fountain dries. Aí eu vou falar algo aqui, não é para colocar na minha... Não. I'm gonna say something here not to put it in my Se shoulders. você quiser, você fala de você. You talk about yourself. Mas eu sou um abençoador. But I am a blesser. Ah, sou mesmo. I am. Eu abençoo. I bless. Abençoo. I bless. I bless. Tem gente que pode testemunhar aí. People- Gente que está aqui dentro. There's many people in here that can testify. Que pode testemunhar que eu sou um That abençoador. can testify that I am a blesser. E eu não tenho medo de abençoar, não. I'm not afraid of blessing Dentro dos meus limites. inside my limits Porque eu já entendi because I've understood que quando você dá, that when you give, não só você é abençoado por Deus, not only you blessed by God, mas eu estou falando por dinheiro, but I'm telling money que eu não sirvo Ele. that I don't serve it. Eu sirvo a Deus. I serve God. Eu não tenho medo, não. I'm not afraid. Eu tenho medo de Deus. I'm afraid of God. Mas não tenho medo do dinheiro, não. I'm not afraid of money. E você precisa And you need to entender understand de que a melhor posição that the best position para um crente for a believer é a posição de ser um abençoador. is the position of a blesser. Eu prefiro te dar I would rather have give you do que receber than receive from you. de você. Eu prefiro ajudar do que ser ajudado. I would rather help than be helped. Eu prefiro orar por alguém do que receber uma I'd oração. rather pray for someone than receive prayer from someone. Eu prefiro entregar uma palavra para alguém do que receber uma I'd palavra. rather prophesy a word to someone than receive. Eu prefiro dar o remédio para alguém do que ter que receber um remédio. I'd rather give medicine to someone than receive Essa é a medicine. melhor posição. This is the best Então position. nunca reclame So do never complain quando alguém bate na tua when porta someone knocks on your door pedindo alguma coisa para você. asking something from Em you. outras palavras, você sabe o que essa pessoa está falando? In other words, you know what that person is saying? Eu te enxergo como uma pessoa abençoada por Deus, I see you as a blessed man of God, que tem para person dar. that has to give. Agora muitas vezes o telefone toca, Now, many times the phone rings assim, de novo, again. vai pedir de novo. They're gonna ask for money again. Não está fazendo falta, cara. You don't lack. Você que é dizimista, You that are a tither, está fazendo falta o teu dízimo? do you lack that tithing, that money? Pode dar, Give na coragem. with courage. Você tem que aprender a ser um abençoador, You need to learn how to be a blesser, uma pessoa que dá. someone that gives. Aí fala assim, And then it e says, sereis uma terra deleitosa. and you will be a delight, for you will be a land of delight. Você sabe o que é isso aqui? You know what this is? É Deus te aprovando. Is God approving you. Olha que lindo, olha para mim. Look at me. Deus te aprovando. God approving you. Olha que lindo. Look at how wonderful. Pastor, Pastor, eu dizimo, I tithe, mas é anônimo. but it's anonymous.
Eu dou, I give, mas é anônimo. but it's anonymous. Amém? Amen. Não tem problema. No problem. Você pode dar no anônimo. You can give it as an anonymous person. Mas eu vou te falar o porquê que a gente quer que você se identifique. But I'll tell you why we want you to identify yourself. Vou te falar por quê. I'm gonna say why. Se um dia esta igreja passar por uma auditoria do governo If one day this church goes through an audit from the government, e a maior parte do dinheiro que entra aqui and the majority of the money that comes in here for anônimo, is anonymous, corre o risco we run the risk deles acharem que eu estou lavando dinheiro aqui dentro. thinking that we are trying to wash money laundering, Launder money. launder. Okay, Por launder isso money. que tem que ser tudo registrado. And this is why we need to register everything. Porque se eu passar por uma auditoria, Because if I go through an audit, entrou X. we entered a certain amount. Como que entrou esse X? How did this money come in? Dízimo Tithing e oferta. and offering. Então me mostra um registro. Show me a registry. Está aqui a lista dos irmãos que dizimam. Here's the list of the brothers that tithe. Ah, não tenho lista. I don't have a list. Ah, então, meu irmão. Irmão não, né? No, brother. Preciso dar uma vasculhada então para ver se você não está lavando dinheiro. We need to see if you're not laundering money laundering. Por isso que é bom você colocar o teu nome. So this is why it's good for you to give your name, Para você ajudar a igreja to help the church, a ter em records to have in records as coisas certinhas. all the things that are done Porque right. se um dia precisar mostrar, Because if one day we have to show, nós temos como mostrar. we can show it. Não precisamos ficar contando história para ninguém. We don't have to tell any stories to anyone. Porque cash Because cash não prova nada. doesn't prove anything. Cash sem nome, né? Cash without name. Amém? Amen. Você pode se colocar de pé? Can you please stand?